E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a Era Napoleônica e é uma revisão, então vamos ficar atentos a detalhes mais importantes do texto ou do assunto, na verdade, né? E logicamente que isso vai orientar um estudo e que vocês têm que ler os textos e pegar outros assuntos para poder se inteirar. Mas antes, novamente, lembrar para vocês, né, para que a gente continue com o trabalho de fazer as aulas, é necessário que eu tenha público. Então, que vocês possam divulgar, que vocês possam assinar o canal, que vocês possam curtir os vídeos, possam assistir os vídeos. Não tem nenhum significado gravar um vídeo se ele não pode ser assistido. Então, é um convite para vocês que assistam o vídeo, que compartilhem, né? Dá um trabalho para a gente parar e pensar, mas mais do que isso, é um prazer. Eu gosto do que eu faço, né, sobre história. Aqui é rápido, então em poucos minutos nós temos que recordar sobre a questão, principalmente ligada aí à Era Napoleônica. Então vamos lá. O que seria essa Era Napoleônica, né? É um período pós-Revolução Francesa. E qual que é a importância da Revolução Francesa para a história moderna? A Revolução Francesa é o momento em que a sociedade, por meio da França, está rompendo com um tipo de organização política, econômica e social. Organização política está rompendo com o absolutismo, em que o rei herda o reino, ele é o doutor, ele é o dono do reino, né? Aquilo faz parte da herança dele, passa de pai para filho. Também uma forma de comandar sem a divisão de poderes, e mais do que isso, uma visão de que Deus deu o governo para ele, que ele poderia ser realizado de qualquer forma. Não quer dizer que o monarca absolutista, todos eles foram ruins, ou foram agidos de uma forma muito longe do povo. Não é essa a questão. É porque tem outras classes que desejavam participar desse poder, dentre elas a burguesia, né? Social. Nós saímos de um modelo de organização em que não havia ascensão social. Você herdava o título, herdava a propriedade, então você é marquês, você é conde, você é visconde, você é duque. Você herdava isso e a herança do nome vem junto com a administração de uma propriedade. A administração da justiça, a administração de uma economia, da cobrança de impostos, inclusive certos privilégios. Então está mudando isso. Agora não era mais só por nascimento que você tinha ascensão ao poder, mas há um grupo enriquecido pelo comércio, pelo mérito, pelo trabalho, né, pela abnegação de gastos supérfluos e pela junção de um montante de dinheiro de investimentos, que é a própria burguesia. E além da questão, né, política e também a questão social, uma questão econômica. Então nós começamos a ter um modelo, uma forma de produção que não é mais para sustentabilidade, para autossubsistência, ou para subsistência, assim fica melhor colocado. Mas é uma produção no qual ela deve gerar sempre excedentes para ser trocado e para ser transformado em recurso financeiro. Então eu produzo mais trigo, eu troco esse trigo que eu estou produzindo a mais por moedas. Então muda-se tudo. Essa burguesia, ela vai estar atuante e ela vai ter um aparato ideológico, ou seja, um conjunto de ideias que explica que mundo é esse que eles estão entrando, que é o iluminismo. Então, do iluminismo nós vamos ter a ideia de liberdade, o liberalismo político, né? Ou seja, os contratos sociais, o mandatário deve obedecer a regras muito bem fixadas pelo povo. Nós temos também a ideia do liberalismo econômico, né? O Estado não deve se intrometer, não deve indicar qual deve ser o investimento, onde se faz, quem é que vai, mas há uma liberdade das pessoas em agir. E a questão da própria iniciativa. Se você quer, não precisa do Estado dizer se pode ou não. Você deve fazê-lo. Então a burguesia está nesse mundo. Na França, há uma mudança completa e a França passa por vários momentos na chamada República, no período da Convenção Nacional. O último momento é o chamado Diretório. Nesse diretório, nós tivemos a eleição de alguns diretores que vão dirigir a França e depois passa por um consulado. E um dos cônsules é aquele que teve grandes vitórias, né, nas guerras, nas alianças contra a França, que é Napoleão Bonaparte. Mas à frente ele vai dar um golpe de Estado, dissolvendo o cargo, quer dizer, retirando o poder dos outros cônsules e ele assume esse poder sozinho. Então, inicialmente, a gente pode pensar assim, que Napoleão seria muito combatido dentro da França. Isso não aconteceu. Não aconteceu por quê?
ele acaba assumindo o poder de uma forma autoritária, concentrando o poder em suas mãos, tornando-se imperador, mas ele vai fazer uma série de mudanças na França que se via na burguesia como necessário. Ou seja, nós não temos o poder, mas o cara que está lá está fazendo as mudanças que precisamos. Uma delas, ele vai mexer em todo o sistema judicial da França, né? Então passa a ser cargos políticos, os juízes, mas são cargos indicados de pessoas de confiança, de entendimento sobre justiça. Depois ele vai criar uma uniformização dentro da França, ampliando aquilo que os jacobinos já haviam feito, que é a ampliação da uniformização, um mesmo peso, medida, moeda, né? A mesma língua nos documentos oficiais, a obrigação dos funcionários públicos terem um tipo de vestimenta que fossem identificados, né, por qualquer pessoa que os acessasse. Então Napoleão começa a modificar isso. E ele tem um problema sério, né? A França, ela está enfraquecida economicamente, ela precisa passar por mudanças, ela está muito atrás da Inglaterra em relação ao comércio, ao domínio econômico, e por fim, né, os franceses estavam reféns, porque os governos em torno da França, muitos eram absolutistas. Apesar da Inglaterra viver uma monarquia parlamentarista, liberal, ela incentivava o combate à França. Do outro lado, tem uma Rússia, uma Áustria, uma Prússia, que são governos, né, ainda de caráter absolutista. Então, o que vai acontecer? Napoleão começa, então, uma transformação dentro da França e ele vai levar isso para fora. De que forma? Ele vai começar a combater todos aqueles que são inimigos da França. Como? Criando e disciplinando um grande exército. Esse exército ele vai obter grandes vitórias nos países vizinhos à França e ele vai obrigar esses países, né, a trabalhar junto com ele. A grosso modo seria assim, né? Ou você está comigo e aí você vai atender a certos pedidos, ou você está contra mim, eu vou invadir, vou tomar o poder, vou colocar alguém no lugar. Então todo mundo que vai atender esse chamado de Napoleão vai ser feito mais que de uma forma mais pacífica. O exército francês passa por esses países e atinge outros. Aqueles que se negam serão invadidos. Então vai criar um dilema. Apesar de formar uma aliança contra a França começa a levar a guerra de dentro do seu território para fora. E ao levar a guerra para fora, ela vai retirando antigas famílias monarquistas, antigos monarcas de famílias longevas, famílias antigas que estavam no poder, e substituindo principalmente por pessoas da confiança de Napoleão. É interessante que nessas pessoas de confiança, ele vai exercer uma coisa que nós conhecemos hoje como nepotismo, que é a colocação de pessoas muito próximas a ele. Por exemplo, na invasão que ele faz da França à Espanha, ele vai colocar o irmão José Bonaparte, né? Dentro da Itália, em alguns territórios, a própria mãe, por aí vai. Vai tendo parentes que vai dominando o território que ele vai expandindo. E ele vai criar um império. Por que império? Porque vai sair da fronteira da França e vai atingir outros lugares. Isso vai criar uma confusão na Europa. A primeira, alguns países não aceitam e vão ser invadidos. Então ele vai decretar uma coisa chamada bloqueio continental e marítimo. Ele vai proibir o comércio entre as nações do continente com a Inglaterra. O fim último dele era a destruição da Inglaterra, vista aí como grande inimiga da França, né? Então o fim último seria atingir a Inglaterra. Não dava para atravessar, né, o Canal da Mancha ali, o Mar do Norte, e invadir a Inglaterra. Por quê? Estávamos diante da maior marinha do mundo. E nós vamos ver que isso vai continuar até a Segunda Guerra Mundial. A marinha inglesa é temida, né? Do outro lado, a Inglaterra também não podia desembarcar em terra porque o exército francês preparado em grande número. Isso não quer dizer que não houvesse outros exércitos. A Rússia tinha um grande exército, né? Bom, com a Rússia ele faz um acordo. Os russos começam então a negar a Inglaterra, manter um comércio com a França. Então a Rússia se mantém ali reservada em seus domínios. Países que não fazem vão ser invadidos. Um deles é a Espanha. Os espanhóis, eles se negam a assinar o bloqueio, serão invadidos. Agora Napoleão vai encontrar em território espanhol uma resistência muito grande à invasão. Essa resistência, inclusive, né, vai se dar pela formação de governos
dentro, ou juntas governativas, seria o nome apropriado, dentro da Espanha. Então eles passam a atender uma lealdade ao rei deposto e sendo desleal ao irmão de Napoleão que governava então a Espanha. E isso vai refletir na América, porque toda a colônia espanhola na América, ou as colônias espanholas na América, no plural fica melhor, também não vai, né, atender às ordens de Bonaparte e vão se manter fiéis ao rei deposto, Fernando, ok? No caso de Portugal, Portugal fica numa dúvida, né? Atende Napoleão e briga com a Inglaterra. A saída é dada pelo próprio rei português, nós sabemos que não foi ele que pensou sozinho, né? Mas uma cabeça ali dentro do reino português, Coutinho, e esse homem, então, ele passa a ver o seguinte: se estivermos distantes de Napoleão, o senhor não perde o poder, não rompe com ninguém e também não perde o reino. Então, a saída será a fuga para o Brasil. Então, a fuga para a colônia portuguesa. E assim a família real faz, deixando, né, Portugal, por sua vez, sob controle britânico, defendendo-se de Napoleão. Uma vez feito o bloqueio, Napoleão então começa, né, a administrar esses territórios. Ele vai encontrar resistência, obviamente. A Espanha foi uma delas. Mas com o tempo, se percebe que a França não tinha o desenvolvimento industrial que tinha a Inglaterra para suprir. Então, por exemplo, a Rússia começa a sair do bloqueio e a comercializar com a Inglaterra. No caso de Portugal, o Brasil continua mandando as suas mercadorias para a Inglaterra e comprando. Nós sabemos que Portugal era apenas um porto de passagem, ele não tem essa configuração de manutenção da Inglaterra, do comércio que mantinha no Brasil. Então o bloqueio ele vai a ser furado por aí. E aí Napoleão tem uma decisão, né? Ele parte para a invasão, né, do reino austríaco e logo em seguida da própria Rússia. Essa invasão da Rússia, Napoleão vai ter uma decepção muito grande. Primeiro porque o território é extenso e os russos vão usar algumas táticas. A primeira é a de não enfrentamento direto. Não enfrentando os franceses, os russos irão arrasar com a terra, queimar as propriedades, queimar as casas, tirar a água potável, fazendo com que o exército napoleônico entrasse cada vez mais no território, mas também não tivesse nada para a sua subsistência, para a sua nutrição. Então eles vão perdendo soldados ao longo do caminho e depois eles vão ter que enfrentar, né, a organização do clima no território russo, que era bem diferente da França. Muito mais frio, gelo intenso, neve intensa, sensações térmicas abaixo de zero muito maior do que a França, de um clima quase mediterrâneo. Diante disso, o exército russo estava ali, já na capital, e Napoleão, para não ser dizimado, ele faz um acordo com o imperador russo. Ao voltar para a França derrotado, Napoleão, né, começa a enfrentar resistência em casa. O seu estilo de governo, a sua forma autoritária, já começava a esbarrar na burguesia, que via a necessidade de substituição do governo. Ele não atendia mais aos interesses da burguesia, né? Ele já estava quase que atendendo seus próprios interesses. Então, diante disso que a burguesia faz, ela começa a tramar, inclusive a volta da monarquia, mas uma monarquia que fosse igual na Inglaterra, parlamentarista, ou de uma república, né? Não uma república jacobina, mas uma república aos modos girondinos, uma república burguesa liberal. Napoleão vai ser preso, ele vai se soltar, ele vai voltar, vai ser preso na Ilha de Elba, mas ele volta, e aí ele governa por 100 dias, e nisso também ele vai ter mais uma derrota, porque aí o imperador russo, alimentado pela Inglaterra e pela Áustria, forma uma aliança e passa a combater Napoleão dentro do seu próprio território. Napoleão é preso novamente, daí ele some, né? A gente não tem notícia, acontece, mas ele se soltou, faz um governo de 6 dias, é preso e some. Isso é o que importa. Terminado ali, nós temos um período que é o seguinte: o que fazer? As fronteiras foram mexidas, precisamos transformar as fronteiras. Então vai ter um congresso realizado na Áustria, né, em Viena, no qual são convidados todos os reis para que seja revista a questão de fronteira e os reis sejam recolocados nos seus lugares. Isso tem 2 problemas. Nesses 14 anos de Napoleão governando, né, a França e esses territórios um pouco menos, esses homens tomam contato, a burguesia, com as ideias iluministas. Dentre elas,
o próprio liberalismo político e o liberalismo econômico. Então fica muito difícil eles aceitarem o absolutismo de volta. Então esses reis do Congresso de Viena, eles querem impor o absolutismo. Vai ter resistência dos seus países. Então a revolução que estava na França, ela vai expandir no século XIX para fora da França, isso na década de 40, tanto que vai ter um período chamado de Primavera dos Povos. A gente vê isso um pouco mais à frente. Mas, logicamente, que vai se contestar fora da França o absolutismo. Do outro, reis como de Portugal que estavam no Brasil terão que usar alguns artifícios. O próprio rei português teve que transformar o Brasil em reino porque ele não estava em Portugal. Então, como o Brasil era colônia, ele transforma o Brasil em reino para resolver um problema do Congresso de Viena, mas mais à frente isso torna-se um problema porque o Brasil, que uma vez é reino, não quer voltar a ser colônia, irá pedir independência. E do outro lado, nós vemos então essas ideias liberais varrer a Europa, apesar de voltar reis absolutistas, eles não poderão exercer esse absolutismo. E por fim, nós temos uma questão muito importante a dizer aí, que é a reorganização territorial. Percebeu-se que não podia ter um grande império, porque era necessário manter o equilíbrio de poder na Europa, para que não tivesse um país tão poderoso capaz de imprimir os outros, né, de colocar sobre os outros a fragilidade da soberania nacional. Ok? Um abraço para vocês, muito obrigado, não se esqueça de ativar o sino, né, para receber os vídeos, também dá um joinha, assistir o vídeo até o final, logicamente, e convidar os colegas a se inscreverem. Um abraço, tchau!